Shalom Mahen! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos. Hoje, comemorando os 725 inscritos, eu trago para vocês a história da Macedônia, que se tornou mais uma das províncias romanas. Mas claro que antes de se tornar uma província romana, teve muita luta, muitas guerras, foram 5 no total. E contarei algumas delas neste vídeo aqui, que eu vou dividir, claro, em algumas partes. Acredito que em 2 partes dá para fazer. Mas essa primeira parte eu vou falar sobre as primeiras guerras macedônicas, que fez parte aí desse começo da história da dominação romana na Macedônia. Mas claro, antes de começar, não esqueçam de dar um tapote nesse like, que ajuda demais o canal e não custa nem um denário furado. Compartilha aí com os amigos, que também ajuda mais ainda. E vocês que são novos, sejam muito bem-vindos. Aqui eu tenho todo um conteúdo focado em história antiga, tem várias civilizações da antiguidade. Vocês podem ficar à vontade aí para dar uma olhada aí nas playlists dos vídeos especiais. Tem Grécia, tem Egito, tem Império Parta, tem muita coisa aí, outras províncias romanas também. E claro, se eu falo aqui de Roma, eu conto a história de Roma. Se você sempre teve curiosidade de saber a história de todos os imperadores romanos, você encontra aqui no canal, na nossa saga romana, onde eu conto a história de Roma, da sua fundação, chegando ao período do Império, e falo de todos os imperadores, sem poupar ninguém, inclusive os usurpadores, e claro, com a metodologia nada ortodoxa e com muitas imagens. E também fiquem ligados no meu Instagram, @zelota, onde lá vocês podem ficar sabendo das novidades do canal. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu trago um vídeo no IGTV, que é esse quadro que eu curta com o Zelota. Eu faço um resumo desses vídeos que eu trago para vocês aqui e trago até conteúdos extras. Então fica ligado lá. Se você não tem Instagram, tem Facebook, dá uma chegada lá que eu deixo os links aí na descrição. Só você clicar lá no Facebook, se inscreve lá na página e fica aí também acompanhando esses vídeos do Curta com o Zelota. Então vamos lá, sem mais delongas, recados deixarei para o final, se eu lembrar, né? Então, mas antes que eu esqueça, sempre tenho respondido aos comentários de todos. Agradeço a todos que têm feito comentários aqui no canal e que têm dado sugestões também de outros temas que trabalharei futuramente, com certeza. Tem muita coisa legal que o pessoal tem me sugerido aqui no canal. Muito obrigado a vocês pelas sugestões e todos que estão se inscrevendo aqui no canal. Estou muito feliz com essa grande quantidade de pessoas que têm entrado aqui no canal. Valeu mesmo, galera. Então vamos lá falar sobre a Macedônia, que todo mundo conhece por conta das conquistas de Alexandre o Grande. Era uma região que abrangia a Grécia e a Anatólia, né? Ásia Menor, no sul da Turquia, né? Então a Anatólia seria essa região, a Ásia Menor e o sul da Turquia. Ela teve o seu auge na época de Felipe II, também conhecido como Filipe o Caolho, que era o pai do Alexandre o Grande, e claro, com o próprio Alexandre o Grande, que num período de 11 anos ele conseguiu estender o território da Macedônia, chegou até o Egito, onde depois derrotou o Império Aquemênida, que era o antigo Império Persa, e por último chegou até a Índia. Foi uma grande conquista, um dos maiores impérios da história. Bom, após a morte de Alexandre, que morreu com 32 anos de idade e que não havia deixado nenhum herdeiro legítimo, foi a maior confusão para com quem ficariam aí esses territórios que foram conquistados. Então teve uma briga entre os generais do Alexandre e também alguns parentes. Então foi feita aí várias disputas, aconteceu uma guerra, né, que foi chamada aí, conhecida como a Batalha de Ipsos, que aconteceu em 301. Então depois dessa batalha eles resolveram dividir esse território em 4. Então eu vou colocar o mapa aí para vocês darem uma olhada enquanto eu vou falar aqui quem ficou com o quê. Então vamos lá.
Bom, Cassandro ficou com a Macedônia, a maior parte da Grécia e partes da Trácia. Lisímaco fez o seu reino, que incluía a Lídia, a Jônia e a Frígia, e outras partes da atual Turquia. O reino de Seleuco, que mais tarde ficou conhecido como o Império Seleucida, que eu trouxe vídeo já para vocês aqui no canal sobre eles, compreendia aí o atual Irã, o Iraque, a Síria e partes da Ásia Central. E por último, o reino de Ptolomeu I, que incluía o Egito e outras regiões adjacentes. Voltando para mim aqui, vou começar agora a contar sobre as duas primeiras guerras macedônicas, guerras romanas macedônicas. Bom, elas iniciaram quando algumas polis gregas foram pedir proteção aos romanos. Eles não se davam muito bem, os gregos e os romanos. Eu acho que a Grécia há muito tempo não era mais a Grécia. Havia perdido o seu prestígio, o seu poder e tudo aquilo ali que nós vimos aí. E se você não assistiu, você deve conhecer a história, mas se você quiser ver os detalhes, dá uma chegada na minha playlist aqui, que foram os primeiros vídeos do canal, né, da história da Grécia. Fiz aí alguns vídeos sobre a Grécia. A playlist lá, que eu acho que vão ver uma diferença muito grande entre aqueles primeiros vídeos e esse vídeo de hoje. Mas vale a pena para dar uma ilustrada no que eu vou contar aqui hoje. Então essas polis, né, foram pedir ajuda aos romanos porque estavam sendo atacadas pelo reino da Macedônia e também pelo Império Seleucida. Os gregos e os romanos, eles não se davam muito bem, né? Os romanos viam os gregos com uma certa inferioridade, né? Como eu já mencionei, eles não tinham mais aquele poder, aquele glamour, aquela coisa toda que a gente tinha na época antiga das grandes polis, as grandes cidades-estados, né? Com Esparta, Atenas, a ilha de Creta, digamos, Troia, enfim, todas as histórias que eu contei lá nos períodos homérico e pré-homérico, né? Tudo lá na playlist lá de Grécia Antiga. Então é o seguinte, a Grécia Oriental, ela havia sido dominada por essas grandes potências do mundo antigo. E os gregos da Grécia Ocidental, eles se aliaram aos romanos contra essas potências, para evitar serem dominados, assim como os gregos da Grécia Oriental foram. Bom, Roma já era uma potência no Mediterrâneo. Para quem acompanhou os últimos vídeos especiais que eu trouxe aqui, viram que eles conquistaram aí suas primeiras províncias, que foram as ilhas da Córcega, da Sardenha, da Sicília, e também haviam conquistado a Espanha. Então eles estavam já numa situação de ser uma das grandes potências do mundo antigo, e os gregos foram lá pedir ajuda aos romanos, foram se humilhar, né, já que não tinha essa relação legal com os romanos, né. E aí aconteceram 4 guerras contra os macedônicos e uma guerra contra os seleucidas. E aqui neste vídeo eu vou contar sobre essas duas primeiras guerras, foram as guerras macedônicas. Bom, a primeira guerra macedônica aconteceu de 214 a.C. a 205 a.C. Então ela aconteceu paralelamente à Segunda Guerra Púnica. Então foi o seguinte, Filipe V da Macedônia, ele se aliou a Aníbal, que era o grande general e estadista cartaginense. Estava havendo aquela guerra entre os romanos e os cartaginenses, e aí o Aníbal conseguiu essa ajuda do Filipe V da Macedônia. E claro, os romanos estavam lutando contra os cartaginenses, né, lutando nas guerras púnicas. E aí foi o que os romanos fizeram, né? Para evitar que esse apoio dos macedônicos chegasse até Cartago para ajudar os cartaginenses, eles resolveram antecipar um ataque contra os macedônios. Roma tinha um exército potente, poderoso, mas para dar conta de 2 guerras simultaneamente não seria fácil. Mas mesmo assim eles resolveram encarar essa situação para evitar que as guerras púnicas fossem perdidas. E com isso, essa estratégia dos romanos de se antecipar esse ataque
acabou sendo muito importante para a história de Roma e quem sabe até talvez aí para a questão da história da antiguidade, né? E como ficariam aí essas dominações romanas, o que é que eles conseguiram conquistar, o que eles não iriam conquistar, principalmente Cartago, que foi muito importante aí. Bom, voltando para cá, os romanos eles tinham feito essa aliança com os gregos, então formaram um exército misto, né, que a gente teve o apoio da Liga da Etólia, que eram os pequenos reinos gregos independentes, e o reino de Pérgamo, que era na Anatólia. E essa aliança foi liderada pelo pretor Marco Valério Levino. E aí os romanos partiram para essa luta e eles deram uma desculpa, né? Estavam lutando contra os cartaginenses, mas eles não falaram nada a respeito dos macedônicos. Eles não fizeram que não sabiam que os macedônicos estavam fazendo esse ataque. Então eles foram para ali, para o Mar Adriático, aquelas ilhas do Mar Adriático. Eles disseram, vamos combater aqui a pirataria que está acontecendo aqui no Mar Adriático. E nisso eles entraram no confronto contra os macedônicos. Bom, os romanos eles não tinham interesse em conquistar nenhum território. Mas claro, vocês conhecem como são os romanos. Eles não passam pelos lugares sem conquistar nada. Tem que levar alguma coisa, né? E acabaram dominando alguns pequenos territórios que ficavam ali no Mar Adriático. E aí eles tinham como seu principal objetivo manter os macedônicos ocupados para que eles não chegassem a tempo de se unirem a Aníbal nessa segunda guerra púnica. E aí aconteceu que esta guerra entre os romanos e os macedônicos, essa primeira guerra macedônica, ela acabou em empate, apesar de que os macedônicos se acharam os vencedores. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte: houve um tratado de paz que foi conhecido como Tratado da Fenícia, e foi feito aí para apaziguar os ânimos entre os dois lados. E essa guerra ela acabou sendo uma guerra de escala muito menor do que as que viriam depois, mas foi o pontapé inicial para a hostilidade entre os romanos e os macedônios. E aí nós tivemos a Segunda Guerra Macedônica, que aconteceu de 200 a 196 a.C. Bom, essa guerra foi o seguinte: a Grécia havia sido conquistada, né, pelos reinos que se formaram ali após a morte do Alexandre o Grande. Nós tínhamos o Egito Ptolomaico, nós tínhamos o reino da Macedônia e o Império Seleucida. Eram as três potências que existiam naquele momento. Bom, os Seleucidas, eles tentaram conquistar o Egito no ano de 230 a.C., mas acabaram sendo derrotados pelo Ptolomeu IV e conseguiu aí defender o Egito dos Seleucidas. Eu fiz um vídeo sobre os Seleucidas, vocês podem dar uma conferida lá. Bom, é aí no ano de 205 a.C., Ptolomeu IV morreu. E aí ele foi sucedido pelo filho dele, o Ptolomeu V, que tinha apenas 5 anos de idade. Claro que ele não iria governar o menino de 5 anos, então tinha aqueles regentes. E aí o que aconteceu? O Egito era dividido, o norte do Egito e tinha o sul do Egito. E aí aproveitaram-se desse período regencial e entraram numa guerra civil, o norte do Egito contra o sul do Egito. E aí o que aconteceu foi o seguinte: os macedônicos e os seleucidas acabaram se aliando para aproveitar que o Egito estava enfraquecido e que estavam em meio a uma guerra civil, sim, lutando entre si para conquistar esse território, né? Já que os seleucidas tentaram antes e não tiveram sucesso, dessa vez com a ajuda dos macedônicos, eles poderiam conseguir conquistar aí finalmente pegar o Egito para eles. Só que essa ameaça do Egito, essa tentativa de invasão do Egito, poderia respingar nesses reinos independentes da Grécia. E aí os gregos, já preocupados e já antecipando uma possível invasão, uma futura invasão, foram novamente pedir ajuda aos romanos.
Foi feita essa aliança entre a Macedônia e o Império Seleucida. Era o problema, o Egito era a causa desse problema, razão. Então sobrava para quem resolver essa situação? Os romanos, que era a única potência mundial que não estava envolvida nessas disputas aí. E aí os gregos foram lá, né, se humilhar novamente para os romanos e pediam ajuda. Olha, tá precisando aí porque os caras vão acabar invadindo a gente também. Agora é o seguinte, Filipe V da Macedônia e Antíoco III do Império Seleucida fizeram um pacto de não agressão. Então os dois reinos haviam se unido e eles vão dominar tudo, vão pegar até as terras de vocês. Os romanos já, peraí, minhas terras não. Então vamos resolver isso aí. E os romanos, eles preferiram não entrar no conflito contra os macedônios. Eles resolveram usar da diplomacia e mandaram aquela carta bem no estilo romano. Olha, é o seguinte, não ataquem a Grécia, eles são nossos aliados. E se caso vocês forem atacar a Grécia, nós vamos ter que nos intrometer aí entre vocês. E apesar de Filipe achar que havia vencido aquela guerra, porque foi feito tratado de paz, ele agora levou a sério, já que viu que os romanos realmente viriam para cima dos macedônios. E aí ele se preparou, né? Aquela tropa mista feita pelos gregos e romanos foram lideradas por um cônsul romano chamado Tito Quíncio Flamínio. E essa batalha foi o seguinte, eles chegaram na Tessália no ano de 198 a.C. No ano seguinte, eles já conseguiram derrotar Filipe V da Macedônia rapidamente na batalha de Cinecéfalos. E aí Filipe V pediu arrego, pediu pinico, acabou percebendo o poderio que os romanos tinham junto com os gregos e acabou assinando um tratado de paz, que foi o Tratado de Tempe. E aí que esse tratado detonava legal com os macedônios, que era o seguinte, os macedônios não poderiam sair do seu território e não poderiam conquistar, obviamente, nenhum território vizinho, e teriam que devolver as terras que eram dos gregos, né? Eles haviam conquistado na Trácia e na Ásia Menor. Ficou ruim para os macedônios. E aí foi feita toda aquela festa da conquista, da liberdade dos gregos. Então Flamínio, ele deu início aos Jogos de Estímicos, proclamando essa liberdade da Grécia. As legiões romanas acabaram se retirando da Grécia porque foi considerada que havia uma estabilidade, o período de instabilidade na Grécia havia acabado, então não havia mais a necessidade dos romanos estarem lá protegendo o território grego. E aí as relações entre os gregos e os romanos voltou ao que era antes. Os gregos não gostavam dos romanos, os romanos menosprezavam os gregos e ficou até a surgir a Terceira Guerra Grego-Macedônica, ou a Terceira Guerra Macedônica, que eu vou contar no próximo vídeo, porque esse vídeo já deve estar muito comprido. Bom pessoal, estarei retornando com a continuação, a parte 2 dessa história, na próxima quarta-feira, com o vídeo aí especial dos 750 inscritos. E também neste sábado, voltarei também com a saga romana, com o vídeo do Glicério, o antepenúltimo imperador romano, chegando no finalzinho aí da nossa saga romana. Então, não esqueçam, quarta que vem tem a segunda parte deste vídeo, e neste sábado estarei voltando com a saga romana. E claro, amanhã tem o Curta com Zelota lá no IGTV no Instagram. Vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Obrigado para quem ficou até o final. Não esqueçam de se inscrever. Valeu, pessoal. Falou e até sábado. Falou.